Saudações internauta e bem-vindo à Angop. Damos início ao programa do Viver com Saúde e nesta quarta-feira temos como tema a catarata. A catarata que mundialmente atinge cerca de 65 milhões de pessoas. É considerada a principal causa de cegueira evitável. Mas para melhor explicação eu vou conversar com a doutora Isabel Kawende, que é oftalmologista. Doutora Isabel, bom dia. Muito bom dia, cara jornalista. Obrigada por nos conceder a entrevista. Ok, nós é que agradecemos pela oportunidade. Eu começo por perguntar o que é a catarata? Bem, a catarata é a opacidade do cristalino. O cristalino é a nossa lente natural do olho. Então, esta lente, a princípio, quando nós nascemos e vamos crescendo, essa lente é transparente. Só que por algumas situações, essa lente pode opacificar. E o mais comum é opacificar com a idade. Ou seja, é envelhecer junto com os cabelos brancos, né? São os cabelos brancos, mas no nosso olho. Essa aqui é a opacidade do cristalino, que é dita catarata. E como é que ela surge, doutora? Qual é a principal causa? Olha, ela surge por várias razões. A principal causa é mesmo o envelhecimento. Ela, a partir aí de 55, 60 anos de idade, a nossa catarata começa a opacificar de forma natural. Ela começa a perder a elasticidade. Então, na sua constituição, ela tem várias fibras que estão realmente dispostas de forma ou diagonal, tem uma disposição natural para permitir essa transparência. Ela não tem vasos sanguíneos, não tem inervação, mas ela tem algumas fibras e que, na verdade, dão essa transparência do olho. A idade é a principal, mas temos outra. Por exemplo, termos um trauma, que é a catarata, que nós falamos catarata traumática. Não é? Por exemplo, temos um trauma e há algum contacto desse trauma com a nossa lente do olho. Ela então transforma-se e opacifica. Temos também a catarata que nós falamos da idade, é chamada catarata senil ou a catarata do envelhecimento. Temos a catarata traumática, temos uma catarata que é congênita, que a criança já nasce com essa opacificação do cristalino, que pode ser num olho ou nos dois olhos, que é quando, por exemplo, a mãe tem algumas situações de saúde, como, por exemplo, ter uma toxocarias ou toxoplasmose, ter uma rubéola, ter um sífilis, até muitas vezes infecções urinárias não tratadas. Isto, quando ela vai dar à luz, e principalmente se for um parto natural, a criança pode já até ter desenvolvido a catarata no intrauterino. A doutora falou que é uma doença de envelhecimento, Sim, não é? é uma Mas doença de envelhecimento. atualmente nós vimos muitas pessoas jovens com catarata. Qual é a razão? Olha, a razão das pessoas jovens. Nós agora temos muitas patologias não transmissíveis, como por exemplo a diabetes. Um paciente com diabetes tem mais predisposição de ter a catarata muito mais cedo. Por quê? Porque quando nós temos o nível de glicemia não é alto, então há alguma transformação, ou seja, esse açúcar pode entrar pelos canais, que são processos químicos que acontecem no nosso olho. Essa glicose pode entrar para o nosso cristalino e deixar ele mais opaco e entrar mais água, então haver uma transformação e começar a ficar mais opaco. Então, uma delas é a diabetes mellitus. Mas temos outras situações, como, por exemplo, a radiação ultravioleta por excesso. É como se fosse alterar por queimação o nosso cristalino. Por exemplo, as pessoas que estão a trabalhar muito no campo têm muita predisposição em desenvolver as cataratas. Por exemplo, algumas patologias infecciosas,
como por exemplo um paciente que tenha, por exemplo, HIV, também pode desenvolver cataratas. A hipertensão aponta-se também como um fator de risco. Temos as doenças inflamatórias do olho, como por exemplo ter um processo a uveites, que é uma inflamação na estrutura intermédia do olho. Essa, por sua vez, como afeta uma área que está muito próxima ao cristalino, porque o normal é o cristalino de uma forma natural não ser tocado, porque ele está envolvido por uma cápsula. Então, quando essa cápsula, por alguma situação, é tocada, então ela muda a forma e começa então a opacificar. Por exemplo, a uveíta. A toma de fármacos também pode provocar a catarata. Ou seja, são N situações que provocam essa patologia, mas que a mais comum é mesmo o processo de envelhecimento natural. E nós em Angola, por causa do aumento a estimativa de vida, não é? De nós angolanos está a subir, então é natural que também tenhamos mais casos de catarata senil. É só para ver aqui na nossa instituição, agora é a primeira causa de motivo de consulta, são as cataratas. É isso. Doutora, e o diagnóstico é difícil de se fazer ou rapidamente consegue-se verificar que é uma catarata? É muito fácil o diagnóstico. Muitas vezes até sem um equipamento, olhar para a pessoa, nós conseguimos detectar, porque é um reflexo branco que a pessoa tem na pupila do olho. Assim, a olhos nus, se uma catarata for madura, já grandinha, é muito fácil diagnosticar. Mas existem, a catarata passa por etapas. Existem aquelas cataratas que são mais precoces, mais incipientes, que é necessário que seja mesmo o oftalmologista a diagnosticar. Muitas vezes o que a pessoa vai referir-se é a baixa da acuidade visual. Vai dizendo, olha, eu agora estou a ver um pouquinho mais fusco, agora já não consigo ler tão bem, vejo assim meio embaçado, vejo como se tivesse alguma nuvem. Quer dizer que é o desenvolvimento da catarata. E muitas vezes é necessário mesmo a consulta com o oftalmologista para dar o diagnóstico e vermos a que nível está a catarata. Se já é uma catarata que seja submetida a uma cirurgia ou não. É isso. E como é que é o procedimento do tratamento especificamente, doutora? Bem, o tratamento da catarata é meramente cirúrgica. Não existe um colírio que faz desaparecer a catarata, isso não existe. É mesmo cirúrgico. Mas, claro, nós temos critérios para submeter os pacientes à cirurgia. É, por exemplo, necessário que a catarata o cristalino esteja tão opaco a ponto de dificultar algum grau de atividade cotidiana da pessoa. Por exemplo, já não consegue conduzir, já não consegue ler, não consegue fazer as coisas básicas. Então, ali nós fazemos a consulta e vemos o nível. Imaginemos um paciente que tenha menos de 30% da sua acuidade visual e é professor e precisa muito da visão e lê muito, esse paciente já, por exemplo, deve ser submetido à cirurgia de catarata. E o que é que consiste então essa cirurgia? É a remoção do cristalino natural que temos e colocar uma lente artificial que faz a função do cristalino. E essa lente é transparente. Aí a pessoa, se não tiver nenhum outro problema, por exemplo, na retina, se não tiver, por exemplo, um glaucoma, de que já falamos anteriormente, um glaucoma que esteja avançado, essa pessoa, a princípio, deve voltar a ver. Porque é mesmo é devolver a visão. Porque a catarata leva à cegueira, sim, que é a primeira causa de cegueira no mundo, mas é uma cegueira reversível. Diferente do glaucoma, que é uma cegueira irreversível. A catarata, assim, quando opera e a pessoa não tem uma outra situação no olho, ela volta a enxergar e muitas vezes volta a 100% mesmo. A cirurgia da catarata é perigosa, doutora? Há critérios a serem respeitados?
Bem, a cirurgia de uma forma natural, assim, por mais até que seja pequenina, a cirurgia é sempre uma agressão ao organismo. A cirurgia tem sempre também pode ter as suas complicações, mas o objetivo sempre, quando nós submetemos um paciente à cirurgia, o objetivo é para melhorar a qualidade visual dele e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida. Antigamente, os procedimentos cirúrgicos eram um pouco mais agressivos, ou seja, por exemplo, a abertura que se fazia era muito maior, então havia mais risco, por exemplo, no pós-cirúrgico temos complicações, né, como infecção, por exemplo. O tempo foi passando e houve um desenvolvimento tecnológico. Nós, por exemplo, temos feito, tem uma técnica que é a extração extracapsular do cristalino, ou seja, tem uma abertura, né, remove-se a catarata e pelo túnel que nós abrimos aqui na esclera, que é a parte branca, introduzimos então a lente do olho. Mas já existe em todo o mundo uma técnica recente que é a facoemulsificação. Essa técnica, em que consiste? Ela veio mesmo para minimizar a abertura que nós fazemos no olho para colocar a lente. Então, é uma cirurgia muito mais rápida, é muito mais eficaz e até pode-se usar em pacientes que tenham catarata um pouco mais leve, não aquela catarata dura, mais leve, de uma forma mais precoce pode-se fazer a cirurgia por essa técnica e o risco de complicação também diminui, principalmente o risco de infecção, porque a abertura é muito mais pequena e graças a Deus aqui no nosso meio também temos usado essa técnica. Quanto tempo se leva para a recuperação após a cirurgia da catarata? Olha, isso vai depender muitas vezes da habilidade do próprio médico, como é que foi feita a cirurgia, se foi mais complicada, se foi mais demorada, se não, o próprio paciente em si, a recuperação, se tem alguma comorbilidade, por exemplo, como uma diabetes ou uma outra patologia, isso vai depender. Mas, de uma forma normal, depois da cirurgia de catarata, o paciente no pós-operatório até já pode ter uns 50% de visão melhorada. 60%, 70%. Já tivemos casos que há pacientes que saíram já, depois de tirar o penso, uau, e já tem 80% de visão. Isso acontece. Mas o normal é de forma imediata. Se tiver inflamação, pode, no pós-operatório, ter uma visão não aquela desejada. E com o passar do tempo, com a medicação, as indicações são dadas, aí diminuir a inflamação e, consequentemente, melhorar a visão. Mas, em média, no pós-cirúrgico, já podemos ter assim, bons resultados. Como é que se pode prevenir a catarata, doutora? Quais são os cuidados que se deve ter? Assim, se nós estivermos, por exemplo, a falar da catarata senil, não temos como nos prevenir, porque é um processo de envelhecimento natural. Depois dos 55 anos, 60, aí já temos essa situação. Agora, no caso da catarata congênita, essa sim nos preocupa, por quê? Porque a criança, quando nasce, passa por desenvolvimento visual. Não pode numa criança ter opacidades, alguma situação que impeça a passagem da luz para o olho. Porque uma criança, se tiver, por exemplo, uma catarata num olho só e o outro estiver bem, esse olho que tem a catarata pode não desenvolver a visão. Por quê? Porque o nosso cérebro é tão inteligente que ele vai usando o melhor que temos, usa o olho que está transparente e é como se tivesse se esquecido do olho opaco. Então é um adulto, por exemplo, que cresce e que não vê bem. Então é importante que as mamães, né, as nossas mamães, quando estiverem grávidas, vão mesmo à consulta a consulta de pré-natal para serem diagnosticadas, para serem tratadas alguma DTS, alguma doença do fórum de transmissão sexual, para evitar ao máximo transmitir, ou seja, que o bebê
nasça com a catarata ou com outra patologia. Então, esse assim deve ser, o foco deve ser essa, a prevenção. E também, por exemplo, evitarmos estar no meio de violência, não é? As agressões, porque há muitas cataratas que eu já fiz, por exemplo, a catarata traumática, que é provocada mesmo pelas agressões. E temos tido muitas cataratas traumáticas e numa a faixa etária jovens e crianças e jovens, né, que estão mais expostas assim à agressão. Temos tido. E às vezes não é só a catarata, às vezes também tem outras complicações como o descolamento de retina, tudo fruto do trauma. Então, são essas medidas. Doutora, é frequente a catarata estar nos dois olhos, passar de um para o outro? Há muita gente que até pergunta, já tem um catarata, olha, agora passou para o outro. Não, às vezes o que acontece é, podemos ter catarata nos dois olhos, mas de forma assimétrica, ou seja, um estar mais avançado que o outro. Às vezes operamos um olho e depois o outro olho também começa a desenvolver a catarata. E a gente diz, os pacientes muitas vezes dizem, não, agora também esse olho transmitiu já no outro. Não, não é bem assim. Desenvolve nos dois olhos ou num olho, mas de forma progressiva, porque a perda da visão pela catarata é lenta e progressiva. A pessoa vai notando a perda da visão aos poucos, até mesmo, por exemplo, não conseguir só perceber a luz. Não é? Por exemplo, se um paciente já não percebe a luz e tem cataratas, há que pensarmos bem se esse paciente pode ser submetido à cirurgia ou não. Porque uma pessoa que já não vê luz é uma pessoa que a princípio está cega. E muitas vezes podemos até tirar a catarata e ele já não voltar a ver. Doutora, não sei se já falou do estágio inicial, dos sintomas, o que é que as pessoas sentem para saber que não, eu acho que tenho uma catarata. Sim, muito bem, muito boa pergunta. Já, por acaso já frisei, mas é a pessoa sentir uma perda ou uma diminuição progressiva da acuidade visual. Por exemplo, ver um bocadinho desfocado, começar a ver como se tivesse uma visão nublada. Até os pacientes dizem, olha, agora estou a ver, parece que tem nuvem, não consigo ver, como se tivesse uma brisa, né, do carro assim embaciado. Então é mais ou menos assim que a pessoa começa a ver. Esse estágio vai intensificando até que a pessoa só consiga perceber mesmo a luz. Tem aqui alguém e eu não consegui perceber, só mesmo se coloca uma fonte luminosa ou se coloca um movimento, fazer assim a mão é que eu consigo ver. Essas já são aquelas fases mais avançadas da catarata, né? Uma catarata madura, mas normalmente é o que mais referem. Podem também referir às vezes uma comichão, algum lacrimejo também, mas de forma geral é mesmo a acuidade visual que vai diminuindo de forma progressiva. Quanto tempo dura uma lente intraocular, doutora, após uma cirurgia de catarata? Bem, uma vez que nós colocamos a lente dentro do olho, essa lente é para a vida toda. Não é? Essa lente é para a vida toda. Quando nós fazemos a cirurgia, essa lente, porque vai fazer o lugar da lente natural. Então, nós não podemos tirar, salvo só se ela, por exemplo, por algum trauma, alguma situação, mudar um pouquinho, ficar um pouco desfocada, mudar um pouco o lugar, aí podemos retirar e reposicionar. Mas, se não, o normal é não tirar a lente. Doutora, a catarata pode voltar após a cirurgia? Já não volta. O que às vezes acontece é, depois da cirurgia de catarata, nós tiramos a parte anterior. Ou seja, o cristalino, por exemplo, tem a sua cápsula, tem um núcleo e tem um córtex. E nós podemos ter opacidades nessas três estruturas. Há pacientes, por exemplo, que têm só opacidade na parte do córtex, outras têm na cápsula, etc.
Temos uma cápsula posterior, o cristalino tem uma parte anterior e uma cápsula posterior. Normalmente o que se retira é a anterior, para que se coloque então a lente dentro. E nós falamos do saco, não é? Se, por exemplo, com o tempo, e isso acontece muito nas crianças, quando se coloca a lente, há uma parte de trás que é a cápsula que pode com o tempo opacificar pelo contacto que houve com a lente. Então, o que se diz às vezes, mas já operaram, mas eu continuo a ver fusco. Mas é a opacificação da cápsula posterior. E aí, então, às vezes nós temos que fazer um laser para abrir, para ter uma abertura, para a pessoa poder ver. Mas depois de uma cirurgia já não volta mais a catarata, porque o cristalino em si já não está lá. Então, não é verdade que volta. O tabagismo pode ser um gatilho para o surgimento da catarata? Olha, sim, o cigarro, não só da catarata, como outras situações de saúde, mas sim, pode ser sim um fator de risco por causa da nicotina. Sim. Doutora, quando é que se deve procurar um oftalmologista para o diagnóstico ou descarte da catarata? Olha, essa pergunta é bastante importante. Logo que nós, na verdade, nós já somos ou devemos ser diagnosticados as situações oculares a partir já do ventre da nossa mãe. Às vezes até por ecografias que se fazem, mas logo após o nascimento, sempre deve haver um oftalmologista ao lado. Para quê? Através, às vezes, de alguma lanterna ou por meio de um oftalmoscópio, que é um aparelhozito que nós temos, nós conseguimos já detectar se essa criança, através de um reflexo vermelho-laranja, né, que nós vemos no olho, o reflexo nos olhos, se há alguma opacidade ou não. Porque normalmente quando nós incidimos a lente, uma lanterna, um oftalmoscópio, uma luz no olho, o normal é que nós tenhamos que ver um reflexo vermelho alaranjado nos olhos. Quando nós vemos que um olho tem uma opacidade estranha, então já podemos começar a desconfiar que possamos estar em presença de uma catarata ou de uma outra patologia. E depois, a 1 ano de idade, uma criança deve ser vista por um oftalmologista. Antes de entrar para a escola, é importante que o oftalmologista veja. Quer dizer, são etapas importantíssimas que, infelizmente, não temos às vezes cumprido, é verdade, por não termos também profissionais, um número grande, porque era importante que, por exemplo, as maternidades deviam ter oftalmologista, porque eles é que teriam o contacto com um bebê que nasce e já de forma precoce nos mandavam esses pacientes para nós fazermos o rastreio, porque como falamos do glaucoma e outras patologias, quanto mais precoce forem diagnosticadas, melhor tratadas são e melhor qualidade podemos dar aos pacientes. Então, mas de uma forma na fase adulta é importante que pelo menos uma vez ao ano a pessoa visite um oftalmologista para fazer mesmo o rastreio de várias patologias que são assintomáticas. Terminamos, doutora. Algum remate final, apesar de já ter deixado algumas recomendações? Exato. Primeiro agradecer pela essa oportunidade que nos dão. É sempre bom informarmos a nossa população. Já a Bíblia diz que às vezes nós perecemos por falta de conhecimento, né? Então é sempre importante informar a população. Automedicação, vou reiterar, não devemos fazer para não provocarmos situações gravíssimas. Procurar o oftalmologista uma vez ao ano. As mamás, quando virem que as crianças, por exemplo, encostam muito na televisão, estão a coçar, o olho está vermelho, por exemplo, está a desviar os olhos,
devem procurar os oftalmologistas, porque falamos agora de catarata, falamos de glaucoma, mas às vezes pode esses sinais, esses sintomas significar doenças mais graves, como por exemplo é o caso de um tumor que ocorre muito nas crianças, que é o retinoblastoma, que é um tumor maligno que vai desenvolvendo e dá esses sinais. Então, só mesmo indo ao oftalmologista para detectar essas patologias de forma precoce para então tratamento. Porque 85% da cegueira na população são de causas evitáveis e preveníveis. Então, é isso, a prevenção vale mais, né? Obrigada, doutora. Okay. E chegamos ao fim da conversa, a entrevista com a doutora Isabel Kawende, que acaba de referir que 85% dessas doenças são preveníveis. Para si, caro internauta, melhor estar informado para se prevenir de várias patologias. Por hoje é tudo, até o próximo Viver com Saúde. Até já. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.